Olá pessoal, tudo bem? Oi, gente! Essa semana fomos a mais uma escola municipal de Goiânia para que os estudantes de lá nos contassem o que gostariam de saber. E vejam só o que eles perguntaram. Eu sou o Cauã, tenho 11 anos, sou do sexto A e quero saber a história da América e da África. Tchau, tchau. E para responder a pergunta do estudante, fizemos o quadro de hoje com o tema Os povos tradicionais na América e na África. Então vamos juntos com o nosso quadro A Curiosidade tá On! Os povos pré-colombianos referem-se às diversas civilizações que habitaram as Américas antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Isso aí, Andrelli. Esses povos desenvolveram sociedades complexas, com culturas ricas e variadas, e fizeram avanços significativos em áreas como agricultura, arquitetura, astronomia e arte. Alguns dos grupos mais notáveis incluem os astecas, maias e incas, mas existiram muitos outros que também contribuíram para a história e o desenvolvimento do continente americano. Isso aí. E devemos ressaltar que é importante estudar os povos pré-colombianos e, assim, é essencial para entender a história da complexa formação do nosso continente americano e reconhecer que a riqueza e a diversidade da cultura que floresce muito antes do contato europeu é importante, viu, pessoal? E para entender um pouco mais sobre os povos pré-colombianos, assistiremos juntos a 2 vídeos do canal do YouTube Geo Ilustrada. Neste vídeo nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos, os incas, os astecas e os maias, destacando aspectos históricos, políticos, econômicos, religiosos, dentre outros. Então bora lá comigo pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui a Geo Ilustrada. Então bora lá pro vídeo. Bom, para início de conversa, genericamente, o termo civilizações pré-colombianas é utilizado para se designar a todos os povos, a todas as civilizações que viviam aqui nas Américas antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492. E esses povos eram muitos, tá? Porém, os mais famosos, os mais estudados, são de fato os maias, os incas e os astecas. E é justamente deles que nós vamos falar neste vídeo. Então bora lá, começando com os maias. Começando com a localização, eles viviam ali na região da América Central, na península de Yucatán, no sul do México. Território que hoje é abrangido pelos países Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador, ali na região da América Central. A civilização maia foi extremamente longeva. Por isso, a sua história costuma ser dividida em 3 períodos. O pré-clássico, entre os anos 1800 a.C. a 250, que foi o período basicamente da formação da sociedade maia. O período clássico, que ocorreu durante os anos de 250 e 900, que foi o período de maior esplendor dessa civilização. E o pós-clássico, de 900 a 1500, que é justamente o período em que se iniciou seu declínio, culminando ali com a colonização espanhola. No que tange a sua organização societária, alguns historiadores vão dizer que é um equívoco chamar o povo maia de império, pois eles não tinham uma estrutura política centralizada, ou seja, havia autonomia administrativa e independência entre as cidades, por mais que ocasionalmente elas poderiam se organizar em confederações, em que uma poderia centralizar os poderes sobre outras. A sua maior autoridade era o chamado Alak Uinique, com o perdão da pronúncia, tá pessoal? Que era considerado como o representante de Deus na Terra, concentrando as funções religiosas, militares e políticas. A sociedade maia também apresentava grande estratificação social, com o topo da pirâmide sendo ocupado pela família real, comerciantes ricos, além de pessoas que ocupavam cargos políticos de prestígio. A parte intermediária da pirâmide era ocupada pelo funcionalismo público, por militares de menores patentes, além de trabalhadores especializados, e a base composta por trabalhadores braçais e camponeses. Com relação à fé, os maias acreditavam que a função dos seres humanos na Terra era venerar os deuses. Por conta disso, eram bem comuns rituais envolvendo oferenda de flores, alimentos, frutas,
Porém, os mais importantes eram aqueles que envolviam o sacrifício de animais e de seres humanos. Com relação às atividades comerciais, podemos destacar a comercialização de pedras preciosas, como obsidianas e jades, além também da comercialização de peles e tecidos. Além, é claro, das atividades ligadas à agricultura, como a plantação de milho, abóbora, cacau, abacate, mandioca, feijões, dentre outros. Os maias também eram reconhecidos por serem excelentes astrônomos e matemáticos, tendo descrito com precisão os ciclos do Sol, da Lua e de Vênus, desenvolvendo o calendário de 365 dias, referente ao ciclo do Sol. Além disso, eles também foram responsáveis por criar o mais avançado sistema de escrita dos povos pré-colombianos. Como exemplo de arquitetura, podemos citar a reconstrução da cidade de Chichén Itzá, localizada no atual México, onde está localizado o Templo de Kukulcán, pirâmide de 30 metros de altura e que contém 365 degraus, correspondente ao ciclo anual do Sol. Beleza? Vamos passar agora então para os astecas, conhecidos também como os mexicas. Inicialmente, eles eram uma tribo nômade que vivia ao norte do atual México. Porém, por volta de 1168, eles iniciaram uma caminhada para o sul. Embora alguns historiadores aleguem que os motivos dessa caminhada sejam desconhecidos, também há um entendimento de que ele ocorreu buscando melhores condições de vida, como climas mais amenos e terras mais adequadas para plantações. Por volta de 1325, eles se instalaram no Planalto Central do México, e lá tiveram contatos com outros povos que já haviam se estabelecido no local. E pelo fato de eles ainda não serem suficientemente poderosos, estima-se que os astecas foram subjugados por esses povos por cerca de 100 anos, até terem condições de se estabelecerem, por volta do ano de 1428. Durante o seu apogeu, os astecas mantinham controle sobre diversos povos, tanto que se estima que a população total que compunha o império era de cerca de 15 milhões de pessoas, por mais que esse número possa variar de acordo com a fonte. De qualquer forma, era um número extremamente grande. Porém, um fato importante é que havia uma concentração política em 3 cidades: Tenochtitlán, capital do Império Azteca, localizado na atual Cidade do México, Texcoco e Tlacopan. Anota isso aí que é importante, beleza? Entrando agora na organização social, o Império Azteca também apresentava uma forte estratificação social. No topo estava o imperador, que era o líder religioso, político e militar, e também os nobres e grandes sacerdotes. No meio da pirâmide estavam os principais comerciantes, além de pequenos proprietários. E lá na base, os despossuídos de propriedades, que para sobreviverem tinham que trabalhar em terras de outras pessoas. Um fato importante sobre os astecas é que eles eram um povo guerreiro e atribuíam um caráter sagrado à guerra. Além disso, a guerra era uma forma de obter escravos, que eram utilizados como mão de obras em agricultura ou até mesmo sacrificados em rituais. E a agricultura era justamente a principal atividade econômica dos astecas, que cultivavam principalmente milho, além de tomate, pimenta, feijões e batata doce. Além disso, eles também caçavam, pescavam e criavam animais para a alimentação. Com relação à fé, eles eram politeístas, assim como as outras 2 civilizações que nós abordamos neste vídeo. Porém, a sua maior divindade era o Deus Sol, cujo nome eu não vou me atrever a pronunciar aqui, mas está aparecendo aí na tela para vocês, que também era considerado o deus da guerra. Ele era representado como um homem azul com penas na cabeça, como você pode observar aí nessas imagens. E para essa divindade, os astecas criaram a principal pirâmide de Tenochtitlán, na qual regularmente faziam oferendas e sacrifícios humanos. A arquitetura asteca também era muito avançada, e ela possuía uma característica interessante, que era de templos que eram regularmente expandidos, como uma forma de homenagem e agradecimento aos deuses. Como exemplo, temos a própria pirâmide de Tenochtitlán, que foi expandida 5 vezes. Chegando agora na reta final do vídeo, vamos falar dos Incas. Mas antes disso, se eu estiver te ajudando, retribua aí deixando o seu like e aquele comentário também que fortalece demais. Não esqueça de compartilhar para os seus colegas, principalmente aqueles que você sabe que ainda não estudaram para a prova, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para o final do vídeo. Bom, estima-se que os Incas chegam ao Vale de Cusco no século XII e vão expandindo gradualmente o seu domínio político e militar até obterem o controle de um território extremamente extenso, que abrangia as atuais Argentina, Peru, Bolívia e Equador. Um fato interessante sobre essa civilização é que o nome Inca era atribuído somente ao líder do povo Quinchuá,
sendo generalizado posteriormente pelos espanhóis. O território andino, que foi ocupado pelos Incas, chamado andino por ser o local onde está localizada a Cordilheira dos Andes, já era ocupado por outros povos desde o ano de 2500 a.C. Todavia, os Quinchua foram dominando esses povos e expandindo seu território. Como exemplo desses outros povos, podemos citar os Wari, os Chinchá e também os Aymara. Novamente, faço aqui as considerações sobre as pronúncias, tá? De qualquer forma, os nomes estão aí na tela. Com relação à organização societária, os Quinchua tinham como líder supremo o Inca, como eu já ressaltei, que era o imperador tido como o filho do sol, que concentrava os poderes políticos e religiosos. Além dele, também estavam no alto da pirâmide os sacerdotes e os principais funcionários e líderes militares. No centro da pirâmide estavam os chefes locais e os baixos funcionários. E na base, a maior parte da população, composta pelos artesãos e pelos agricultores livres. Com relação à economia, os Incas também se destacavam pela agricultura, e isso merece um grande destaque sobre essa civilização, pois eles tinham técnicas de agricultura extremamente sofisticadas. Como eu já mencionei, eles ocupavam a região dos Andes, que é uma área de terrenos extremamente irregulares. Por conta disso, eles desenvolveram técnicas para se adaptar a essas condições. Dentre elas, eu destaco as curvas de nível e os andenes, que eram espécies de plataformas num formato semelhante ao de uma escada, utilizados para cultivar em terrenos acidentados. Além disso, eles também possuíam técnicas muito avançadas de irrigação, que eram capazes de irrigar até mesmo os terrenos muito altos. Além da agricultura, os Incas também se destacavam muito pela sua engenharia, com modernos canais de irrigação, como eu já mencionei, além de templos, pontes e uma rede muito extensa de estradas, que atravessava todo o continente. Estima-se que essas estradas totalizavam cerca de 30 a 50 mil quilômetros de extensão. Além disso, também se destacavam as diactas, que eram cidades planejadas, construídas como centros administrativos e políticos, sendo que a maior delas ficava em Cusco, a sede do império. E uma coisa interessante sobre a arquitetura inca é que ela era baseada principalmente no encaixe de pedras, que era feito com extrema precisão, como você pode perceber nessas imagens. Então esse foi um resumão dos povos pré-colombianos, espero ter ajudado. Se ajudei, deixa um like aí para fortalecer o trabalho, compartilhe o vídeo, comente aí também o que você gostou, o que você não gostou, que isso ajuda demais. Então era isso, valeu, até a próxima, tchau, tchau! Ó, já vai pro intervalo bem rapidinho, mas agora a gente tá de volta, ok? Estamos de volta e vamos continuar com o Curiosidade de hoje. Né, Andrelli? E assim, para continuarmos o nosso programa, falaremos agora sobre os povos tradicionais africanos, antes da escravatura. Antes do início da escravatura, o continente africano era o lar de diversas civilizações e reinos altamente desenvolvidos. Isso aí, esses povos tinham culturas ricas, sistemas de governo bem complexos, comércio próspero e avanços significativos em várias áreas do conhecimento, viu, Andrelli? Um exemplo é o Reino de Gana, localizado na região que hoje corresponde ao sudeste da Mauritânia e oeste do Mali. Foi um dos primeiros grandes impérios da África Ocidental. Isso aí, essas civilizações deixaram um legado duradouro e continua a influenciar a África e o mundo hoje. Conhecer e reconhecer essas histórias é fundamental para uma compreensão, mais completa e respeitosa do nosso passado global. E para entender um pouco mais sobre a vida na África, antes da escravatura, acompanharemos juntos a um vídeo do canal do YouTube África do Jeito que Nunca Viu. Olá pessoal, eu sou Kinibi Ismael e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. E se você ainda não é inscrito, tem um botão aqui vermelho aqui embaixo. Se inscreva, não saia desse vídeo sem se inscrever. Dá um like, dá já um like agora que tá vendo. Comenta e me ajude a crescer, me ajude a alavancar este canal e compartilhando o conhecimento, as curiosidades e muito mais sobre a África,
que é um continente diversificado. Bem, pessoal, nós estamos a passar por uma crise de pandemia, coronavírus, todo mundo sabe. Por favor, a recomendação é a mesma de sempre. Fica em casa, só sai quando for realmente necessário, né? E fica aí até ao final desse vídeo. E nesse vídeo vamos falar sobre a vida na África antes da colonização. A África ela é considerada pela humanidade como o berço da humanidade, né? Onde a vida realmente teve o seu início. E o Império Egípcio é o berço de toda a civilização, né? E com relação a tudo isso, você tem que ficar ligado e até ao final desse vídeo. Bem, para começar, nós podemos falar do Reino do Ghana. Ele foi fundado mais ou menos há 300 anos antes de Cristo, né? Mas ele não está localizado onde é a atual Ghana. O Reino do Ghana, a sua economia era tão forte, mas tão forte, na exploração do ouro, como eles eram considerados como um país do ouro, né? Por isso que vários mapas lá do século XIV, século XV, tem vários reis africanos, como principalmente do Ghana, com ouro na mão. Bem, pessoal, o Ghana sofreu um grande embate pelo reino do Mali, né? O reino do Mali venceu o Ghana numa batalha em que o reino do Mali ele expandiu a sua área, né? A sua localização geográfica. E o reino do Mali, com o Sundiata Keita, que era o rei, né? Eles eram tão fortes em cobre e na exploração do sal. O deserto do Saara, lá na África, né? Ele antigamente, antes de ser deserto, ele era monte de sal, monte de água, né? Estava cheio de água. Então, embaixo dessa terra tem sal. E era muito, muito forte no reino do Mali. Vamos lá. Então, o reino do Ghana tinha ouro, né? Bastante ouro. E o reino do Mali tinha bastante cobre. E também comercializavam sal. Então, ficou muito forte esse reino do Mali. E o Sundiata Keita, ele é considerado um dos maiores ricos do mundo. A revista Times, na época, ele fez uma pesquisa dos maiores ricos da humanidade. E o Sundiata Keita estava em primeiro lugar como o homem mais rico na face dessa terra. Nem Salomão da Bíblia foi o maior rico que o Sundiata Keita. Bem, e vamos falar da religião, né? A religião, como o reino do Mali era muito forte em sal e cobre, então eles comercializavam muito. Então, tinham várias rotas, seja para a América, seja para a Europa e para a Ásia principalmente. E com isso, eles atraíram bastante muçulmanos, bastante islamita, né? E que eles é considerada a região do Maghreb, quer dizer, o oeste, né? Os islamitas, eles começaram a peregrinar sobre a África, trazendo o islamismo. Com isso, eles catequizaram o rei Keita. E com isso, o rei Keita se tornou Islão, né? Islão, quer dizer, ele se tornou muçulmano. Nos meados de 1254, bem na Idade Média, o rei Keita, ele e a sua comitiva de mais de 15 mil homens, eles foram conhecer Meca, né, que fica lá na Arábia Saudita. Eles atravessaram todo o deserto do Saara e foram conhecer Meca. Chegando lá, ele ficou muito, muito, muito admirado com a beleza, com os itens que eles tinham, né, lá na Meca. E com isso, ele comprou todos esses itens. Eles contam mais de 12 mil toneladas de ouro. Com isso, o mercado islâmico ficou
muito abarrotado. Quer dizer, eles subiram, teve uma inflação de tal maneira que fez com que a economia islâmica tivesse meio abalada, porque entrou muito ouro de uma só vez, e com isso a economia ficou muito, mas muito abalada. Reino do Congo, com a sua capital Mbanza Congo, quer dizer, a cidade do Congo. Então, eles eram muito fortes em caça, eram bastante caçadores, e também era muito forte em questão política, né? No qual o rei tinha um rei e bastantes conselheiros, né? No qual o rei não tomava as decisões sozinho. E com isso, o Reino do Congo também recebeu a chegada dos portugueses em 1482, na foz do rio Zaire, na foz do rio Congo. E com isso, os portugueses eles enviaram uma comitiva até a cidade de Mbanza Congo, para tratar, né, politicamente as questões de alojamento e tudo mais, que é especialmente a minha origem. Eu sou descendente do Reino do Congo, no qual eu sou Bakongo. Quem é descendente do Reino do Congo é considerado Bakongo. Então eu sou um Bakongo, com muito orgulho. Bem, tem também o Reino do Ndongo, da Matamba, no qual nós já falamos, eu vou deixar aqui em cima, né, da Rainha Ginga, e que também era muito forte a Rainha Ginga. Bem, quando os europeus chegaram na África, eles não entendiam muito bem como é que funcionava a vivência do povo e tudo mais. E com isso, para além dos reinos, a África tinha vários reinos e também tinha várias aldeias, no qual essas aldeias, os europeus, como não entendiam, chamaram de Banto, e chamavam de Banto todas essas aldeias. Então, a África, como sendo muito diversificada, não tem como mensurar a política em si. Outra coisa que nós temos que tomar em nota, o africano em si, na época, mesmo por tratar assuntos importantes, nós não escrevíamos, né? Nós falávamos, né? Conversávamos, tratávamos de forma oral as coisas, né? A oralidade era mais importante, quer dizer, nós consideramos a palavra sendo sagrada, e por isso que muita história da África, infelizmente, não é conhecida. Infelizmente não é divulgada. O que nós temos divulgado é por relatos europeus. Infelizmente isso. Mas nós tínhamos homens, né, os griotes, que eram homens que eles, a função deles era estar perto do rei e relatar à população tudo que se tratava, tudo que se falava. Bem, pessoal, é na África que surgiu as primeiras formas de organização de uma sociedade, seja por meio do reinado, né, por meio de política e por meio também da família. A família, nós africanos somos muito família, então a família também é considerada uma das primeiras organizações baseada na África. E temos a pecuária, temos a agricultura, temos a arte, temos a música. Então a África é um continente muito, mas muito diversificado. Você que tem a mentalidade do que a África é muito pobre, então essa é a visão que o mundo inteiro tem, e infelizmente aqui no Brasil é considerada a África só como origem dos escravos. Então é muito errado. A mídia passa essa visão, porque que tem origens de vários nomes que tem no dicionário, ou é isso, no dicionário português, como palavras como neném, como mochila, como farofa, como xodó. Então essas palavras, elas têm origens africanas, e os africanos que trouxeram aqui para o Brasil. Então, pessoal, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui o final, né? Não se esqueça de ficar em casa. E antes de sair, você se esqueceu de se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreva e muito obrigado, muito obrigado. Agora vamos lutar para chegar a 500 inscritos no canal em 3 meses. Então muito obrigado, pessoal, e é isso, valeu!
Pessoal, eu quero agradecer o professor Paulo, lá do canal do YouTube Geo Ilustrada, pela colaboração e também quero agradecer ao meu amigo Ismael, do canal do YouTube África do Jeito que Nunca Viu. E peço que se inscrevam, curtam e assistam os vídeos, viu, pessoal? Ó, é muito bom. Belezinha? Olha, Gabriel, eu achei bem legal os vídeos de hoje. E agora vamos com Você Sabia? Com o professor Ailton. Olá, pessoal! Vocês sabiam que o maior império do continente americano antes da chegada dos europeus foi o Império Inca? Este vasto império, que floresceu na região andina da América do Sul, abrangia partes dos atuais Peru, Equador, Bolívia, Chile, Colômbia e Argentina. O seu apogeu ocorreu no século XV, sob a liderança de governantes como Pachacuti Inca Yupanqui e seu filho Tupac Inca Yupanqui. O Império Inca começou como um pequeno reino no Vale de Cusco, localizado no atual Peru. A partir do século XIII, os Incas começaram a expandir seu território. A verdadeira expansão imperial começou com Pachacuti, que transformou Cusco em um centro administrativo, político e militar, e iniciou uma série de conquistas que expandiram o império significativamente. O império era altamente organizado, com uma administração centralizada e uma complexa estrutura de governo. O Sapa Inca, ou imperador, era considerado divino e exercia autoridade absoluta. O império estava dividido em 4 regiões principais, cada uma governada por um oficial de alto escalão. A administração eficiente e a infraestrutura desenvolvida permitiram o controle de vastos territórios e populações diversificadas. Um dos maiores feitos dos Incas foi a criação de um extenso sistema de estradas, conhecido como Cayapaque-Nan, que se estendia por mais de 40 mil quilômetros. Essas estradas facilitavam o movimento de exércitos, mercadorias e informações através do Império. O Império Inca caiu nas mãos dos conquistadores espanhóis, liderados por Francisco Pizarro, em 1533. A captura e execução de Atahualpa, o último Sapa Inca, marcou o fim do Império. No entanto, o legado dos Incas perdura até hoje. Suas técnicas agrícolas, obras arquitetônicas e contribuições culturais continuam a influenciar a vida nos Andes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até mais! Professor Ailton, obrigado pela curiosidade, foi muito legal. E agora é hora da gente ampliar nossas possibilidades de desenvolver as nossas habilidades. Então vamos para a hora da atividade aqui com a professora Andriele. Olá, pessoal! Na atividade de hoje, o professor fará uma introdução sobre as civilizações pré-colombianas, destacando os povos maias, astecas e incas. Mostrará no mapa onde estavam localizadas essas civilizações e discutirá brevemente suas características principais. Posteriormente, os estudantes serão divididos em grupos e cada um focando em um aspecto das civilizações pré-colombianas. O primeiro grupo fará uma leitura de um mito ou uma lenda de uma civilização. Os estudantes discutirão em grupo a mensagem ou lição da história e depois criarão uma pequena dramatização ou uma história em quadrinhos baseada na lenda. O segundo grupo fará a criação de réplicas de artefatos, como máscaras, joias ou esculturas de argila inspiradas na arte pré-colombiana. O professor mostrará exemplos e explicará o significado da cultura. O terceiro grupo
fará uma busca pela cultura musical tradicional dos povos pré-colombianos e fará uma apresentação presencial ou uma apresentação em vídeo. O quarto grupo apresentará as vestimentas típicas desses povos e mostrará os vários tipos de roupas e adereços dos povos tradicionais pré-colombianos. Ao término da apresentação dos grupos, todos debaterão sobre como essas culturas influenciaram os países de hoje. Espero que tenham gostado da nossa proposta de atividade e até a próxima! Obrigada a todos! E a atividade ficou bem interessante, não foi, Gabriel? Gostei. Espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Isso, André, foi bem divertido. Mas é o seguinte, não se esqueçam de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso a mais vídeos e propostas de atividade. E mais uma variedade imensa de temas, viu? Então, o QR Code está aqui na sua telinha, junto com o link, que é o www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Tchau! Tchau!